Salmo 113. Para aqueles que nos visitam, temos feito exposição dos Salmos ainda, em 2022. Salmo 113 nós estamos. Não tem sido diretão, né? Porque já foi feita uma exposição em outros anos. Então nós pegamos outro grupo de salmos e os estamos expondo. E hoje, 113. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do lugar onde o sol nasce, até onde se põe, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o pobre e da pilha de lixo o necessitado, para o sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Vamos falar com nosso Deus uma vez mais. Bom Deus e Pai, ajuda-nos à medida em que consideramos esse texto, ajuda-nos a ouvir a Tua voz. Ouve, Senhor, os nossos clamores, a inquietação do nosso coração, e ajuda-nos até mesmo a cultuar-te, ouvindo a Tua voz. Ajuda-nos a fazer isso no nome de Jesus. Amém. Salmo 103, um pequeno rascunho para vocês saberem do caminho que eu estou lendo. O rascunho é o seguinte. Bom, o título já dado já conta tudo do Salmo. Deus é incomparável em seu nome, majestade e soberania. Mas como chega nisso? Simples. Os versos de 1 a 6, eles contam tudo isso. Que Deus é incomparável no seu nome, soberania e majestade. São os versos de 1 a 6. De que forma que isso aparece? Bom, você tem aí um louvado seja o nome do Senhor no começo e no fim, que é o aleluia. E depois que todas as pessoas louvem o nome do servo, louvem o Senhor, porque louvai o nome do Senhor. Depois aparece bendito seja o nome do Senhor. E no verso 3, louvado seja o nome do Senhor. Então, parece bastante até claro entender que é para louvar o nome de Deus. Fim. Aí depois você tem no verso 4, 5 e 6, você tem a junção das duas coisas, soberania e majestade. Ele é excelso acima de todas as nações, soberania. E quando fala que ninguém há semelhante a ele, que se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. A gente pensa em se inclinar para ver o que passa na terra, não é? Como se ele estivesse no céu. Mas se inclinar para ver o que passa no céu, aí você fala assim, eu não sei de quem eu estou falando. Ele é grande demais. Então você tem soberania e majestade, as duas meio misturadas. A divisão é mais didática do que uma divisão de fato, mas você tem essas duas coisas aqui, o nome, a soberania e a majestade. E aí o que são os versos 7 a 9? Os versos 7 a 9 são exatamente algumas de suas ações. Ele fez outras coisas, mas algumas de suas ações que exemplificam soberania, majestade e o nome. E aí, no caso, nessa ordem, soberania, majestade e o nome. Porque ele ergue do chão o pobre, soberano para fazer isso. Ele faz o pobre se sentar com príncipes, majestade, e faz a mulher estéril ter filhos, mantém o seu nome. Então, essa é a grande divisão do Salmo. O assunto é este, do verso de 1 a 6. E as ações que mostram que ele é isto, são os versos 7 a 9. Então, foi por causa desse desenho que a gente vai fazer o que vai fazer, tá bom? Então agora, para o rascunho e vai para a introdução. Uma água, que hoje foi um dia cheio de emoções. Nos Estados Unidos da América do Norte, cada um dos 50 estados possui um slogan associado a alguma característica dele. Geralmente você lê os slogans nas placas dos carros. É uma alusão a algum detalhe que destaca o estado. Podem ser rochas, podem ser animais, montes, jardins, milho, flores, lagos, enfim.
Em Nova York, o que tem na placa é o The Empire State. Famoso, né? Não precisa nem traduzir. Em Michigan, The Great Lakes State. Muitos lagos mesmo, em Michigan. Em Kansas, o estado do girassol. Todos os 49 estados vão nessa linha, dizendo alguma coisa. Mas o slogan do Missouri é atrevido. Ele diz: Show me state. Ou seja, tem algum estado aí que se compara ao nosso? Alguém? Que estado é como o Missouri? Não fazemos isso nas placas dos carros, mas bem sabemos que nenhum estado brasileiro se compara. Bem, a gente está respirando ainda a clima. Eu não respondi? Não. Achei que eu tinha dito. Depois eu vou dar uma olhada na fita. Ainda respiramos o clima de Copa do Mundo. E quem é como o Brasil com as suas dancinhas? Não tem igual. O futebol ao redor do mundo, ele tem começado a copiar aquela parametrização americana, não é? Vai contando tudo. Ele penteou, passou a mão na cabeça 2 vezes, o jogo inteiro. E a gente tem isso agora no futebol. Parametrização em quase todos os esportes. E veio para o futebol. Neymar recebeu a bola 12 vezes no jogo tal, cabeceou 2 vezes, chutou 4 vezes em direção ao gol, 2 vezes para fora e 2 delas no alvo. Claro, nessa história de números, o que nós queremos é saber quem é o melhor. E marcas são perseguidas a fim de que se ouça: ainda hoje não há ninguém semelhante a Pelé, que parou de jogar há 44 anos, mas ainda não há ninguém semelhante a ele. Os gols dos jogadores do mundo inteiro, eles são computados e comparados com Pelé. Quem foi como Pelé? Hoje os 3 artilheiros, maiores artilheiros com gols oficiais, e hoje ficou desatualizado isso aqui, eu estava com preguiça de atualizar, são Cristiano Ronaldo com 819 gols em 1147 jogos, que dá um 72% de aproveitamento. Você tem, guarda esse número, 72%. Messi, eu coloquei 792 gols quando ele fez o primeiro. Então, está faltando, tá? Em 1003 jogos. O que dá um aproveitamento de 79%. Guarda esse segundo número. E Pelé, que fez 765 gols em 812 partidas. Um aproveitamento de 94%. Se eu incluir amistosos, Pelé jogou um total de 1.363 jogos e fez 1.283 gols, os mesmos 94% no começo e no fim da sua carreira. Tudo isso serve para você interagir naquelas resenhas. Faz uma resenha pra gente. É sempre muito interessante sobre futebol e poder dizer: quem é como Pelé? Quem é como Pelé que tem esses números? Os esportes, eles reacendem a nossa apreciação por grandeza, por glória. Claro, mas por causa do nosso pecado, a gente se olha e não acredita muito nisso. Mas na hora dos esportes, você vê que alguém te substitui. Alguém fez por você. Alguém se destacou. Mas em tudo mesmo, a gente está buscando grandeza. Parece que nosso DNA sabe que nós fomos criados para a grandeza. E se não for eu, vou torcer por alguém com quem eu me identifique. Quem é como Bolt nas corridas? Ou quem é como Phelps na natação? Ou quem é como Nadal no tênis? O nosso salmo lida com isso, com a pergunta que nos conduz à maior percepção de grandeza jamais vista: quem é como o Senhor Deus? É sobre isso que o poeta escreveu. E ele vai contar para a gente que Deus é incomparável em seu nome, soberania e majestade. É disso que o salmista trata. Deus é incomparável em seu nome, soberania e majestade. E lá vamos nós. O salmo, aliás, convida todos a louvarem a Deus. É assim que ele começa:
porque está na mente dele o verso 5, o tempo todo: quem é como o Senhor? E a própria pergunta já é um louvor, pois começa a proclamar quem é esse Deus, ao afirmar que ninguém se compara a Ele. Antes mesmo de dizer qualquer coisa, você fica repetindo: mas não tem ninguém igual a Pelé. Você deixa o grupo todo falar, aí depois você põe só uma frase: mas não tem ninguém igual a Pelé. Pronto. Você não precisou dizer nada. Você já fez o elogio só de fazer a pergunta: quem é tão grande como esse? Ele é celebrado como Rei Celestial, que provoca reviravoltas surpreendentes. E nós gostamos de filmes assim, e hoje eu não vou comentar nenhum. A gente gosta dessa reviravolta. Fala assim: gente, aquela menina, sabe a história da Cinderela? A menina estava tirando cinzas e cuidando da casa, e de repente, uma reviravolta. A gente gosta disso. E é mais interessante ainda porque nós lemos: Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as fracas, as humildes, as que nada são. E tem mais: são os pobres, aleijados, cegos e coxos que são convidados para o banquete celestial. Porque os outros estão cheios de: não sei se eu quero, eu estou sempre meio sem apetite, eu te ouço outra hora, Deus, eu vou para a sua festa outro dia. A classe média e alta costuma dizer que o Evangelho é para pobres. Já ouviram isso? O Evangelho é para pobre, para gente que precisa de ajuda. Sabe? Para gente que precisa de alguém que lhe diga o que fazer. O Evangelho é isso. Essas coisas de crente é para pobre. Sabe que eu ouço isso e falo assim: não é que é verdade? É isso mesmo. E quando eu leio os versos 7 a 9 do nosso salmo, eu digo: é isso mesmo, é para pobre. Não nos causa surpresa então quando você lê Jesus no Novo Testamento se identificando com os famintos, com os nus, os presos, os doentes, como registrado em Mateus 25. Assim como na realeza do Senhor no Antigo Testamento, da mesma forma no reinado de Jesus, são os pobres e necessitados que serão levantados e assentados com os nobres. Mas a pergunta que não quer calar: quem são os pobres? Quem são os fracos? Será que Jesus está falando das classes sociais como nós as conhecemos? E a resposta primeira é: não. Então eu preciso saber quem são os pobres, quem são os fracos. E lembrando, o jovem rico saiu entristecido da conversa com Jesus, porque ele amava mais a riqueza do que a Deus. Mas um jovem pobre que ame mais a sua liberdade do que ser escravo de Cristo, ele está na mesma condição do jovem rico. Então não é uma questão de quantidade de dinheiro. Entretanto, a classe média e a alta de todos os cantos da terra deveriam ouvir mais e aplicar para si o que foi dito à igreja de Laodiceia em Apocalipse 3. Porque lá em Laodiceia eles se achavam. O que foi dito aos laodicenses explica um pouco porque, em geral, o Evangelho tem se destacado em lugares mais pobres. Na própria fala do pastor Emílio aqui foi interessante que ele falou assim: do Evangelho que tem crescido na África, na Ásia, porque na Europa e na América do Norte não tem crescido tanto. Tem mais presbiterianos em Gana do que somando toda a América Latina. E a igreja presbiteriana de Gana é mais antiga que a nossa. Mas a gente nem tem noção disso, afinal são só africanos, não é? Eles estão num continente que a gente nem tem muita ciência do que acontece lá. Deus tem. Deus tem. Ouçam as histórias dessas classes média e alta, das bravatas das classes média e alta. Regata tudo que há de mais caro. Eles contam as suas conquistas e destilam o seu conhecimento de almanaque acerca dos lugares visitados. Afinal, chegaram pelo seu esforço. Na verdade, as pessoas de classe média e alta, em geral, não gostam do sobrenatural no cristianismo, sabe? Pregar que você precisa nascer de novo, que é uma religião baseada na graça de Deus.
Afinal, de acordo com a Bíblia, você só pode ser salvo por um milagre. Deus tem que intervir em sua vida. Você precisa se arrepender. Tem que haver festa no céu. Você tem que admitir que é um pecador. Tem que haver expiação de sangue. Pessoas de classe média e alta não gostam de ouvir isso. Eles gostam de falar as seguintes frases: me diga que o céu é o limite e eu chego lá. Meu nome é Musk. Vou fazer uma coisa por aí, né? Não disse isso, gente. É um fake news, tá bom? E o Musk, que eu estou falando, é M-A-S-K. É diferente. Musk é o A, o som de U. Enfim. Ou qualquer um pode chegar lá. Dê o seu melhor. E você vai chegar lá. Ou pessoas que dizem: eu cheguei lá porque eu dei muito duro. Eu cheguei lá. Você pode chegar também. Eu falo assim: meu Deus, será? Eu até dou uma animadinha, sabe? Mas tudo em vão. Como eu já contei uma vez, eu já descobri que trabalhar muito não é o segredo de ficar rico. Se fosse, tanta gente já trabalhou muito, horas a fio, e jamais ficará rico. E você já sabe a resposta. É verdade, primeiro, que é preciso dar duro para qualquer coisa. Mas em segundo lugar, se o seu filho, ouçam, classe média alta, se vocês estiverem aqui, tivessem nascido em outras condições, não teria as mesmas chances e oportunidades. É uma dádiva especial nascer em certos lugares. E nunca é o nascido que escolheu. Nunca é. A esquerda do nosso país e os liberais do resto do mundo, quando eles veem pobre na cidade, eles explicam assim: racismo estrutural. Ai, meu Deus, tem que ouvir isso, é sempre dolorido. Mas a direita nesse país e os conservadores do resto do mundo, quando veem pobres na cidade, eles explicam também: falta de valores familiares. Dá vontade de bater nos dois. Assim, não, eles não estão lendo a mesma Bíblia que eu. Deus é quem distribui a riqueza. Ele faz uns pobres e outros ricos. Aí você fala: já não gostei, porque parece que a escolha para mim não deu certa. A gente costuma não gostar mesmo do caminho que Deus tem para a gente em geral. Mas é Deus quem faz pobres e ricos. E o que pobres e ricos precisam saber é que ambos prestarão contas a Deus e que ambos possuem o mesmo Senhor. Essa é a orientação da Escritura. Se você se lembrar que ambos possuem o mesmo Senhor e que ambos prestarão conta a este Senhor, a vida vai ser melhor. Os pobres que trabalham duro percebem que as pessoas nascem em lugares diferentes e elas rapidamente entendem que as pessoas que possuem coisas, elas possuem pela graça. O pobre logo percebe isso. Talvez o classe média e classe alta, ele não perceba que foi pela graça. Ele insista no discurso de: eu dei duro. As pessoas da classe média e alta, em geral, elas querem uma religião com todas as coisas sobrenaturais eliminadas: expiação de sangue, arrependimento, todas as coisas referentes ao novo nascimento, porque elas não foram os agentes da mudança. Elas precisarão dar a glória para outro. Elas precisarão reconhecer que não há ninguém semelhante a Deus que age nesse mundo. Ninguém. Se não fosse verdade isso, não fazia um filme perguntando: espelho, espelho meu. Porque parece que é a pergunta que nós fazemos o tempo inteiro: se a glória está conosco, ou se pertence a algum outro. Não há ninguém semelhante a Deus. Classe média e alta, ouçam. O pessoal de Laodiceia pensava assim também: somos ricos, somos abastados e não precisamos de coisa alguma. Textualmente está em Apocalipse. O que Jesus disse deles? Que eles eram infelizes, miseráveis, pobres, cegos, nus.
Foi isso que ele disse. Atrevido, não é? Eu imagino gente rica ouvindo isso, ou gente estabelecida financeiramente, e que chegue Jesus e diga: vocês na verdade são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. Acho que se eu tivesse muito dinheiro, eu só ia olhar e falar assim: acho que nunca tomou um vinho bom, ignorando o primeiro milagre dele, sabe? De quem sabe que é vinho. Foi ele que criou a uva. Mas eu, do alto da minha sabedoria, eu diria: não deve ter tomado um bom vinho, não sabe o que ele está falando. Mas o que Jesus insiste é: infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. É como Jesus disse, registrado em Marcos: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. E eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Embora Deus seja o Criador dos céus e da terra, esteja assentado no alto e sublime trono, algo adequado para um Deus. Esse Deus tem os seus olhos nos céus e na terra. Mais do que isso, ele se abaixa para olhar os céus e a terra. O Deus de Israel, ele se inclina para olhar e cuidar do céu e da terra. Uma postura de humildade inadequada para um Deus, mas segundo o Deus da Escritura, a coisa certa para um Deus de amor. Ora, eu não posso dizer que Deus ama mais os pobres do que os ricos. Essas coisas dizem teólogos de plantão que estão tentando ser a vanguarda do mundo, que Deus ama mais os pobres do que os ricos. Mas eu quero chamar a sua atenção afirmando que a maneira como Deus normalmente trabalha no mundo, na história, é por meio dos pobres e dos marginalizados. E não se iluda. Em geral, todo rico crente passa a ser marginalizado. Todo artista crente passa a ser desprezado. Todo estudante crente passa a ser discriminado e é tratado como um pária. Por isso a igreja é diferente de tudo que existe. Aqui estão ricos e pobres que se reconhecem desamparados, condenados, sem qualquer coisa para apresentar para Deus. Apenas confiaram na graça soberana de Jesus Cristo. Apenas isso, que os tirou do pó e os fez reis, profetas e sacerdotes, e passaram a fazer parte da família de Deus, e agora tem um nome. A gente se junta aqui por causa disso. Onde quer que você se afaste dos centros de influência, é onde o Evangelho está crescendo e fazendo a obra mais poderosa. Porque os centros de influência acostumam acumular gente de classe média e alta que passa a pensar de um modo diferente. E não pergunta mais, e não elogia mais, dizendo: quem é Deus como Senhor? Porque tem outras coisas que são mais impressionantes do que o Senhor. E quando qualquer outra coisa passar a ser mais impressionante do que o Senhor nosso Deus, então essa mesma sociedade começa a adorar outras coisas. Deus ama os pobres. Leu sobre a celebração do nascimento de Jesus. Está bem perto dessas comemorações, né, com data marcada. Ele veio de uma família pobre. Ele nasceu em uma manjedoura. Ele nasceu em um estábulo. E Deus tem feito assim por muito tempo, salvando o mundo por intermédio de excluídos, de pobres. E o erro dos que se acham na vanguarda da teologia está exatamente aqui. Associam essa verdade sobre o modo de Deus agir historicamente por meio de pobres e excluídos, e fazem com que os socialmente pobres e excluídos sejam estes somente a quem Deus ama. Não. Deus ama aqueles que beijam o seu filho. Deus ama aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador deles. Não importa quanto dinheiro você tem no bolso. É essa a confissão. Porque essa é a confissão do pobre. Vocês estão entendendo agora quem é pobre? É quem sabe que nada tem, e o que possui é por causa da graça de Deus. Esses são os pobres.
aqueles que, pela graça de Deus, conseguiram enxergar a sua miséria. Esses são os pobres. Mas além de Deus levantar pobres e necessitados, Ele dá um lar à mulher estéril. A mulher estéril, no Antigo Testamento, estaria entre as pessoas mais desprivilegiadas de lá, daquela época. A mulher estéril é a pessoa de coração partido, em qualquer época. Em todas as culturas antigas, incluindo Israel, o número de filhos era importante para a segurança da família, era importante para o trabalho, mais gente trabalhando na família. Quanto mais filhos, mais gente trabalhando na loja. Quanto mais filhos, muito mais provável de eu ficar pensando na minha aposentadoria do INSS, que eu não sou funcionário público. Eu já vou pensando assim: o aposentadoria, o máximo vai ser uns 6, 7 contos. Isso ano a ano vai diminuindo. Daqui a 5 anos eu devo ganhar 2. E vai indo, sabe? Aquela correção básica. Aí você fala assim: não, mas eu tenho 7 filhos, que eu não tenho, mas tenho 4. Estou contando com vocês, hein? Já avisei que o INSS não é o bastante. Para meio entendedor, bom entendedor, metadinha já deu para entender, né? E 4, quem sabe, né? Milão cada um, né? Não pesando muito, além do plano de saúde. Vamos negociar isso aí. Mas é isso, quanto mais filhos, mais probabilidade de ter uma velhice que você não passa fome. É só isso que papai quer. Papai e mamãe não passarem fome. O resto a gente negocia. Ter filhos, então, era a principal forma de contribuir para a segurança e futuro da família. E além disso, haveria um nome que não morreria. Mais um carvalho. Que já tem um monte, né? Vamos semear carvalhos nesse semear aqui. Não deixar o menino preocupado. Queremos dominar. Mas você tem um nome e fala assim: ah, você é Carvalho, né? Ah, sei, dos Andrade. Ah, sei. Quer dizer, às vezes a lembrança é boa, às vezes não, não é? Então, o nome é isso. Haveria também um nome, tendo filhos que não morreria. Gente, sempre que a Bíblia fala de esterilidade, como escreveu Walter Brueggemann, ela é a metáfora da desesperança. Porque a esterilidade mostra que não há futuro possível. Morreu, acabou. Aquela família não tem mais aquele nome, deixa de existir. Mas para as mulheres do povo de Deus, quando você lê isso na Bíblia, é mais pesado ainda, porque tinha alguma coisa a mais acontecendo. Lembra-se de Gênesis, não é? Quando Deus fez a promessa: o seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente. Então, as mulheres do povo de Deus, elas sabem que elas dariam à luz, quem sabe, àquele que esmagaria a cabeça da serpente. Deus vai renovar o mundo um dia. Ele vai lidar com a injustiça, vai lidar com a doença, Ele vai lidar com o mal e com a morte. E Ele vai fazer isso por meio de uma pessoa que vai nascer de mim. Naquela época, era esse o pensamento das mulheres. O povo de Deus não sabia como é que isso ia acontecer, mas sabiam que era uma promessa que Deus havia feito. E quem é como Deus? Gerar filhos naquela época para uma mulher era participar do propósito salvador de Deus para o mundo. E uma mulher estéril era alguém que não poderia fazer parte desse enredo, que não poderia dar à sua família e à nação o que eles mais precisavam: de um Salvador. É por isso que Deus entrou repetidamente na história bíblica, na vida de pessoas estéreis, de pessoas desesperançosas. Ele entrou na vida de Sara, de Rebeca, de Raquel, de Ana, de Isabel. O nosso Salmo 113 ecoa a canção de Ana, a mãe do profeta Samuel. E também tem uns pedaços da canção de Maria.
Ambas louvam a Deus porque Ele mostrou misericórdia, ou seja, Ele mostrou clemência, compaixão, Ele se inclinou para nós. A canção de Maria empresta da linguagem deste salmo e também da linguagem da canção de Ana. E em todas essas canções há o mesmo tema: o esclarecimento do nascimento do ungido, o filho esperado, o tal do Natal. Ou como Tim Keller fala, o infinitamente alto tornando-se inconcebivelmente baixo, o infinitamente grande tornando-se espantosamente pequeno. Veja, Jesus não trouxe salvação pela força, não trouxe salvação e renovação para a nossa vida por ser forte, mas por ter se feito fraco. Ele abriu mão do poder e perdeu tudo, mas ele confiou em Deus plenamente. E disso vieram todos os frutos que nós conhecemos. Gente como você e eu, agora nós temos um nome. Nós estamos numa imensa família. Olha para o lado. Não é para que Jesus te ama, olha para o lado, não. Mas olha para o lado. Nós somos uma imensa família. E nós juntos temos a mesma esperança, aguardando a volta do Salvador. Confiando em Deus plenamente, nós continuamos a ver os frutos. Pessoas que Deus vem renovando dia a dia. Gente que estava no pó, gente que estava no lixo, como você, foi levantado e assentado junto com outros reis, profetas e sacerdotes. A gente está vendo isso várias vezes. Quem é como o Senhor Deus? Você começa a entender melhor o foco dessa pergunta? O Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e governante de tudo que existe no micro e no macro mundo, Ele desce com toda a humildade para cuidar do menor, dos menores. A misericórdia de Deus, ela é frequentemente mencionada, invocada no Antigo Testamento, tanto quanto no Novo, por pessoas desfavorecidas, pobres, sofredoras, muitas vezes diante de uma riqueza injusta. A gente tem um hino também, na carta de Paulo aos Filipenses, um hino de alguém que se identificou com a nossa pobreza e miséria, com a nossa ausência de um nome. Lá naquele hino, no capítulo 2, é escrito assim, numa linguagem menos Almeida: pense em si mesmo como Cristo Jesus pensou nele mesmo. Ele tinha status igual a Deus Pai, Deus Espírito Santo, mas ele não pensava tanto em si mesmo, a ponto de se apegar às vantagens desse status, não importando o que acontecesse. Quando chegou a hora, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E tendo se tornado humano, ele permaneceu humano. Foi um processo incrivelmente humilhante. E ele não reivindicou privilégios especiais. Em lugar disso, ele viveu uma vida altruísta e obediente. Também depois, uma morte altruísta e obediente. E o pior tipo de morte, uma crucificação, na qual ele estava sendo punido por Deus Pai. E por causa dessa obediência, Deus o exaltou e o honrou muito mais do que qualquer outro nome ou coisa. De modo que todos os seres criados no céu e na terra, mesmo aqueles mortos e enterrados há muito tempo, um dia vão se curvar em adoração a Cristo e clamarão em louvor que Ele é o mestre de todos, para a glória e honra de Deus Pai. Esse é o hino. Quem é Senhor como o nosso Deus? À medida que a gente vai compreendendo o Evangelho, você sabe que a gente vai tendo cada vez mais certeza de que estava falido espiritualmente e que a gente não teria nada, absolutamente nada de valor para Deus, e que Ele só nos salvou pela sua generosidade e graça. Quem há semelhante a Deus? Quando você entende isso, você não quer menosprezar mais ninguém. Você quer cuidar dos pobres de Deus, mas do jeito de Deus, do jeitão dele.
E segundo o nosso Salmo 113, o jeito é inclinar-se e dirigir-se ao rebaixado. Deus desceu. Ele se esvaziou da sua glória. Ele desceu para nos levantar. E aqui está o quão longe nós podemos, como crentes, ir para amparar pobres. Você pode doar, mas sem ser mais, sabe aqueles... Sempre foi um incômodo em São Paulo os semáforos, né? E aqui também é meio parecido. Parece que qualquer moeda está valendo. E você sabe que não está. Nós, melhor do que todas as outras pessoas, sabemos que aqueles centavos não ajudam. E a questão não é porque não ajuda, então eu não vou dar. Eu preciso me inclinar. Eu preciso me inclinar e descer e alcançar quem está em necessidade. De fato, as moedas não ajudam. Elas são muito boas. É preciso, como crente, doar até você não fazer mais aquela viagem de conhecer aquele castelo na Europa. Doar desse tanto. Doar até você não poder se vestir como você gostaria. Doar até não poder mais comer naqueles lugares que você pagaria bem caro. Doar até o ponto de trocar o seu estilo de vida. Porque essa é a referência do dar-se divino. Você se rebaixar para que outros sejam erguidos. E a parte interessante é que quando alguém faz isso, por causa da graça de Deus, ele ganha mais e mais e torna-se mais e mais dependente dele. E aí vai poder dar mais e mais. Quanto à esterilidade, se esse for o caso de alguém, depois do nascimento de Jesus, afinal, a expectativa delas é que nascesse um menino que venceria todos. Ele nasceu. Mas fala, agora a gravidez não tem graça. Não, tem sim. A gente continua gerando filhos para contar essa glória. Mas se Deus não der, que em alguns casos Ele não dá, e aí o que a gente faz é o que todas as mulheres fizeram. A gente entrega a Deus a nossa esterilidade. Foi isso que Ana fez. E isso é o que deve ser feito sempre. Porque ao entregar a Deus a nossa esterilidade, para quem está acontecendo, você está dizendo assim: eu não sei como é que Deus vai me tornar frutífera, mas eu sei que eu não posso ser frutífera se eu parar de acreditar no Senhor. A gente sabe muito pouco, mas uma coisa é certa: Deus disse que vai nos enriquecer. Vai enriquecer a sua vida e das pessoas ao seu redor, apenas confiando nele. A gente não sabe como vai ser isso, mas Ele está cuidando disso também, a ponto de já saber, de antemão, que quando eu creio em Cristo, eu entrei numa grande família. E eu não tenho só pais, irmãos e irmãs, outros têm filhos aqui. Eu não sei como Deus vai me enriquecer, mas Ele vai fazer isso. Aqui no Salmo 113 está antecipada a ideia de que Deus se inclina para a terra e realiza a obra de restauração do pobre e do necessitado, do sem nome e sem família, como éramos você e eu. Quem há semelhante ao nosso Deus? Eu fico pensando, quando o cara escreveu esse salmo e foi deitar, eu não ia conseguir dormir pensando nisso, né? Ficar assim estatelado. Deus é mesmo, né? Quem há semelhante ao nosso Deus?